Oi, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E hoje nós vamos falar sobre Financiamento, em um que é muito mercado, interessante no mercado atual, no né? mercado atual, Exato. falar aí de novidades, né? Porque a gente tem aí um novo entrante aí no negócio Que de entrou num momento financiamento e desafiador, né? desafiador. Mas, né, sem muitas delongas, eu já vou apresentar. Seja muito bem-vindo, Eduardo Portas, que é CEO da Trayton Financial Service. Muito bem-vindo ao nosso sofá. Obrigado. Um alô a todos os amigos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco de informação e trocar algumas ideias aqui. Obrigada, Eduardo, mais uma vez. E acho que vai ser bem legal esse bate-papo, né? Porque a gente está vivenciando aí um momento bem desafiador para todo mundo. E acredito que as soluções aí que vocês apresentam facilita aí um pouco a vida do transportador, né? Que já está bem difícil. Mas vamos lá. Eu acho que para a gente começar, até para situar um pouco aqui quem está nos assistindo no momento, falar um pouquinho sobre Trayton, Banco Volkswagen, o que mudou, porque eu acredito que muitos clientes de vocês estavam acostumados ali com o banco, aí vocês chegaram, iniciaram as operações aqui em julho. Então eu queria entender um pouquinho o que motivou esse início dessas operações, o que levou a essa operação e como que ficou estruturalmente aí o banco e vocês. O Banco Volkswagen era o banco oficial da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil, sempre foi o principal parceiro, o banco cativo, e o grupo tomou uma decisão de ter um banco único para financiar caminhões, para ter um banco dedicado ao segmento de caminhões e ônibus Volkswagen. Tá? Então, em 2023, eu trabalhava no Banco Volkswagen, trabalhei por 26 anos, eu fui convidado pela Trayton para tocar o projeto, para abrir um novo banco no Brasil, que seria dedicado exclusivamente a financiar os caminhões e ônibus Volkswagen. A gente montou um banco praticamente do zero, obteve nova licença no Banco Central, construímos todo o banco visando atender o segmento de caminhões e ônibus, e em julho desse ano nós começamos a operar, e no momento que nós começamos a operar o Banco Trayton Brasil, o Banco Volkswagen deixou de financiar os caminhões e ônibus Volkswagen. Então, o banco oficial hoje da marca, o banco que está na rede, vou repetir. O banco hoje oficial que está na rede é o Banco Trayton Brasil, que faz parte da Trayton Financial Services. Então, Trayton agora é somente caminhão e ônibus. Caminhões e ônibus Volkswagen. Isso, e o banco? O Banco Volkswagen permaneceu com as marcas de automóveis no Brasil do grupo, que é a própria Volkswagen, Audi, a Ducati de motos e a Porsche. E eu achei interessante duas coisas que a gente conversava nos bastidores, que vocês se preocuparam, isso eu achei bem legal, de estruturar esse novo banco para caminhões com a mesma equipe que vocês já tinham. E também que acho que isso facilita um pouquinho a questão da comunicação, né? Sim. Uma parte importantíssima foi trazer as pessoas. Eu fui o primeiro para começar a montagem do banco, mas nós trouxemos 60 pessoas do Banco Volkswagen, todas que trabalhavam dedicadas ao negócio de caminhões e ônibus vieram. Então veio todo o time comercial, todo o time de crédito, o time de risco, que estava com a operação lá, veio para a Trayton Financial Services. Então, o cliente, a rede, está interagindo com as mesmas pessoas que eles conversavam antes. Entendi. Não houve nenhum tipo de ruptura, né? Basicamente, são as mesmas pessoas. Eu acho até que é importante ressaltar, né, que a Trayton, ela controla, né, a marca Volkswagen. Sim. Ela é como se fosse uma controladora, sim, né? A Trayton, debaixo da Trayton você tem as 4 marcas do grupo de caminhões, né? Que é a própria Volkswagen Caminhões e Ônibus, a International, a Scania e a MAN, MN. E você estava explicando, que eu também achei super interessante, devido aos volumes do Brasil, fez sentido entrar com a Trayton Financial Service separado, né? Então, deixar claro que a Trayton Financial Service, ela só faz operações, né, de financiamento com caminhões da marca Volkswagen, mesmo o nome Trayton controlar 4 marcas, sendo outra presente no Brasil, que é a Scania, que vai ter o banco dela. Sim, é isso, né? Sim, a opção do grupo foi essa, porque o Brasil é um mercado super relevante para a Trayton, um dos maiores mercados do mundo, e ambas as marcas têm um volume muito expressivo, então a opção realmente foi ter 2 bancos. O Scania Banco permanece atendendo a marca Scania, como eles sempre fizeram, e nós atendemos a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus
exclusivamente a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus. E como que foi entrar, né, inaugurar esse novo banco dentro de um mercado como está hoje, com a taxa de juros super alta? E apesar de ser desafiador, também foi um fator que está contribuindo aí para o transportador conseguir manter a sua frota aí renovada? Como que foi? Você pegou um desafio muito grande, né? Iniciar um novo projeto dentro de um mercado. Quando a gente começou o projeto em 2023, a gente não tinha a dimensão de que aconteceria isso em 2025, né? Era um cenário bem diferente. É óbvio que o momento ele é um pouco complicado por conta da taxa de juros, mas é um momento de transição, né? Essa taxa ela não vai ficar para sempre. Se você for ler os economistas e todas as previsões, é que ela comece a cair a partir do ano que vem, né? Vai ter um alívio na taxa e isso vai dar um refresco também para o segmento. Mas, obviamente, a gente entrou meio que no meio do furacão. Né? E o caminho aqui é trabalhar junto com a montadora para ofertar condições que tragam um pouco mais de acessibilidade para a compra do caminhão e do ônibus Volkswagen no mercado. Então, a gente tem um trabalho muito próximo com a montadora para poder fazer ofertas conjuntas que tragam uma acessibilidade maior nesse momento de taxa elevada. Bom, você pode falar, porque você falou que tem 26 anos de experiência, né? E eu acho que grande parte dessa experiência está dentro aí da marca Volkswagen. Sim. Então eu queria saber como que está hoje, se mudou o comportamento com uma taxa de 15%, né, da Selic, se mudou o comportamento do empresário e frotista, enfim, em geral, incluindo o autônomo, que também muitas vezes financia, nesse momento, como que está a busca, se mudou o comportamento em termos de prazo, entendeu? Quais são os produtos também que eles buscam mais nesse período? Quais produtos eles estão buscando mais? Sim, mudou. Né? Isso é fácil de ver, porque a gente consegue ver pelo emplacamento o perfil das vendas. Então é algo que a gente acompanha semanalmente, como que o cliente está comprando o caminhão ou o ônibus. Se ele está comprando à vista, que o caminhão não tem nenhuma alienação, então ou ele está comprando com recurso próprio, ou ele está pegando dinheiro em algum lugar que não é uma linha de financiamento normal de caminhão e não aliena o caminhão. Então esse caminhão não alienado a gente considera à vista. A gente vê o financiamento, que aí pode ser tanto CDC quanto Finame, e a gente vê o consórcio, entregas de cartas de crédito de consórcio. O que aconteceu de um ano para cá? Essa parte à vista cresceu muito. Pagamento à vista. Pagamento à vista cresceu muito. Então, assim, na Volkswagen era habitualmente em torno de 30%, 35%, hoje está acima de 40%. Uau. Então, assim, tem muito cliente pagando com recurso próprio ou com linhas de crédito que ele acessa que são mais baratas do que um CDC ou um Finame. O fato é que o caminhão não está sendo alienado. Então, mais de 40% à vista. E aumentou também muito dentro da marca as entregas de caminhões através de cartas de consórcio. É isso que eu ia falar, o consórcio. Eu até queria tocar nesse assunto, porque eu achei interessante. Eu estava conversando com uma empresa de transporte e eles também têm uma divisão lá uma financeira. E ele me disse que agora quem compra consórcio antes era aquele perfil de uma pessoa que ela se planejava. Hoje, ele já está comprando, já visando o bem a curto prazo. Por quê? Porque às vezes ele dá o bem dele, que ele já tem, como lance. Ele entendeu que se ele der um lance alto são grandes as chances dele obter o bem, ser contemplado e tal. Isso está acontecendo mesmo? Está acontecendo. Está acontecendo. O que as empresas têm feito, e a gente tem observado, é que elas têm feito um mix, né? Então, ainda continua comprando uma parte financiada, mas tem feito um planejamento através do consórcio, pega um caminhão usado, vende, dá o lance, consegue retirar e acaba fazendo uma composição média ali. Então, é uma coisa que está acontecendo e na marca Volkswagen a gente vê que o número de retiradas de caminhões através de cartas de consórcio cresceu. Aumentou. E você tem uma dimensão disso? Quanto isso representa? Habitualmente era em torno de 5%, hoje está próximo de 10%. 10%. Caramba, é bastante, é o dobro. E você percebe também um movimento, até por conta de se manter uma frota hoje, né? Porque tem muitas transportadoras também não querendo ter mais uma frota própria. E você acha que ajuda? Eles estão realmente adquirindo através disso? Do consórcio? Sim, eu acho que o consórcio está na pauta de quem tem frota hoje, fazer uma aquisição, a parte da aquisição por consórcio. Autônomo também?
Olha, o que eu vejo, a maior parte são empresas. Empresas. Tá. O autônomo ainda não tem Não. essa concepção, né? Não, porque, veja, o autônomo, imagina que ele tem um caminhão só. Sim. Né? Então, ele precisa estar com o caminhão para trabalhar. Ele não pode dar o bem, né? Ele não pode dar o bem e não ser contemplado, por exemplo. Imagina que ele vende o caminhão dele, dá um lance e não foi contemplado. Ele fica sem o caminhão e não tem o crédito para comprar outro. Então, para ele, eu acho que é mais difícil acessar. Agora, para a empresa, eu acho que é muito mais fácil. E empresa pequena, grande, não, tanto faz, tem de tudo. Você tem desde o grande frotista até o médio, pequeno. Então, fazenda. isso também a renovação, ele pode usar isso como uma renovação de frota dentro da frota dele, Sim, né? sim. Usado, já vou aproveitar, negociar o meu usado e pegar um bem novo. Nesses momentos acaba de alta de juros, acaba sendo uma coisa mais viável. É uma boa alternativa. Um produto mais viável, talvez. Mas assim, eu não acredito particularmente que vai ser o único produto. Eu acho que o empresário ele faz um mix, ele compra alguma coisa financiada, faz alguma coisa pelo consórcio e vai administrando. Né? Me despertou uma curiosidade que você falou um pouco antes, sobre o pagamento à vista, né? Que normalmente, agora tá a 40%, mas que ele não usa o Finame ou o CDC, outras modalidades de crédito. Tem. Quais seriam? Então, para empresas grandes, você tem mercado de capitais, você pode acessar através de um debenture, você pode fazer algumas outras operações que acabam ficando mais baratas. Em taxa, em termos de taxa. E aí faz sentido para o grande... Pegar o dinheiro dessa forma e comprar o caminhão à vista. Né? E tem muita gente comprando com o dinheiro do caixa também. Empresas que são capitalizadas, que têm caixa, aí pega o dinheiro do caixa e compra mesmo. Você está vendo muito movimento de usar o usado como na negociação? Tem bastante, né? Por quê? Vender o usado hoje também é difícil. Né? Como o mercado está um pouco retraído, a taxa de juros do usado, inclusive, ela é mais cara. Se você for financiar um caminhão usado, por conta do risco, a taxa de juros de um caminhão usado, ela é um pouco mais elevada. Então, vender um caminhão usado, né, você desmobilizar um caminhão usado é mais difícil. Então, é natural que quem tem caminhão usado e vai trocar por um novo queira colocar na negociação direto com a concessionária, com a marca, esse lote para poder fazer o trade-in ali. Né? E quanto que ajuda, por exemplo, a Traton ajuda nas vendas dos caminhões, né? E o quanto é importante quando você tem um banco dedicado a essa operação e não um banco, uma instituição financeira generalista, assim, por exemplo. O quanto ajuda, a gente pode falar em números, né? A gente tem uma participação market share extremamente relevante, né? Acima de 60% dos financiamentos a gente faz. Então, você imagina que na parte que é financiada, de cada 10 eu faço mais de 6. Né? E aí o resto... São bancos do mercado. São outros bancos do mercado. Às vezes o cliente tem relação com o banco, acaba fazendo. Mas a gente tem uma participação super relevante, né, dentro do mercado de financiamento. Do mercado de financiamento. Eu te fiz aquela pergunta sobre usados, porque ontem eu estava vendo até alguns dados da Fenalto, né? E alguns executivos sempre falam, olha, você quer entender um pouco do mercado, fica de olho no mercado de usado que você vai entender o de 0 quilômetro. E os números estão bem bacanas, assim, a negociação de usados nesse momento está interessante. Isso te traz... Não, de caminhões. De caminhões. Tá geral, né? Inclusive de automóveis, a Fenalto fala aí em recorde, pegando tudo. Mas em caminhões o número tá bacana lá para eles, eu não tenho agora exatamente esse dado, né? Mas tá positivo. Isso traz algum dado bom para quem faz, quem tá aí, né? Quem trabalha com financiamento? Você tem duas formas de ver isso, né? Tá. O mercado de usado aquecido, legal, mas por um outro lado, você precisa entender o porquê. Pode ser porque o cliente talvez esteja optando por uma coisa com custo menor, custo absoluto menor, né? Então, se ele tem um recurso para comprar, ao invés de comprar um caminhão zero, eventualmente comprar um usado com um valor um pouco menor. Então, essa pode ser uma das razões, né? Mas eu te faço essa pergunta porque a Traton Financial Service também opera com usados dentro da rede Volkswagen, né? Sim. Então, eu queria saber se é isso mesmo, se você está vendo esse movimento para o usado. Dentro da rede, eu não consigo te dar uma perspectiva de mercado tão grande assim, porque o universo de usado dentro da rede, ele
não é tão grande quanto o mercado que você acabou de mencionar. Aham. Né? Mas a gente atende a rede, a gente vende os caminhões usados, geralmente tem até o Forplan para a rede fazer o caminhão usado, e geralmente vende num prazo razoável, mas Tá. não é um universo de volume Uhum. que eu posso te dar o recorte do mercado inteiro de usados. Tá? Entendi. É um pouco mais reduzido, um escopo um pouco menor. E em relação a quando a gente passa a falar de veículos, por exemplo, elétricos, enfim, vocês também contribuem para poder viabilizar isso, até por serem veículos mais caros? Não sei se vocês têm uma linha diferenciada para esse tipo de produto. Como que está essa questão dentro do grupo? É uma boa pergunta, né? Porque o elétrico ele é um desafio para o mercado. O investimento dele ele é bem mais elevado do que o normal. Chega a 2 vezes, até 3 vezes o valor do caminhão a diesel, né? E todo mundo está tentando encontrar um caminho para viabilizar. O grande ponto aí é o prazo da operação. Né? Porque se você fizer um financiamento de um elétrico no mesmo prazo de um caminhão normal, a parcela fica muito alta. Então ele talvez não se pague. Então você tem que adequar um pouco o prazo, algumas condições do financiamento para viabilizar a aquisição. Ainda são volumes pequenos, mas a tendência é que cresçam. Então a Volkswagen hoje ela tem o e-Delivery, que é um caminhão pequeno, que é 100% elétrico, e acabou de lançar agora o e-Volksbus. Já vai começar a vender em breve o ônibus elétrico. Uhum. Então nós temos um desafio para viabilizar fazer esse investimento que é muito maior caber no bolso do empresário e da operação, para se pagar dentro da operação. Mas sem dúvida a questão do prazo ela é chave. Mas é só a questão do prazo. Vocês não têm, vocês têm um pacote diferente. Existem algumas linhas, né, até dentro do próprio BNDES hoje, que você tem específica para esse tipo de produto. Uhum. Mas basicamente, você tem que equalizar a conta para caber dentro da operação, e uma forma de equalizar, fundamentalmente, é prazo. Você falou sobre a sua equipe, né? Você tem aí 60 profissionais especializados na venda de caminhão. De alguma forma, de novo, voltando a esse mercado que está, né, a taxa elevada, vocês também, o jeito de vender, de abordar, sabe, a confiança do consumidor nesse sentido, né, de juros altos, também teve uma mudança aí no comportamento de como chegar a esse cliente? Tem, só vou complementar o número, eu trouxe 60 do Banco Volkswagen, mas o banco tem 100. Ah, né? tá. Eu tenho 40 pessoas que eu contratei que você contratou de fora. Uhum. Então a equipe toda tem 100 60 vieram de lá. Não, hoje você vê que o cliente ele demanda mais tempo, ele quer ver várias simulações, ele quer pensar, ele quer estudar, ele pede para fazer vários fluxos para ver se cabe. Uhum. Então hoje a venda é um processo um pouco mais estudado. Uhum. Né? A gente percebe que o pessoal da ponta hoje ele investe mais tempo junto com o cliente para fazer algumas simulações, alguns estudos, porque não é uma decisão tão fácil e tão automática como já foi em alguns momentos quando a taxa era menor, né? Então, e ainda assim era caro para outros padrões ou não? Depende da época que você pegar. Se você pegar, por exemplo, pós-Covid, nós chegamos a ter uma Selic no Brasil de 2% ao ano. Nossa, ai, que lindo. É que assim, eu não comprei caminhão nessa época, onde eu tava? A gente não investiu nisso. Faz pouco tempo, né? Se você pensar, fazem 4 anos. É verdade. Aí. Mas a gente chegou a ter uma Selic no Brasil de 2% ao ano. E hoje é 15%. Então, que as coisas vão acontecendo, a gente acaba esquecendo, né? Mas já teve uma época que foi bem acessível. Tivemos no passado, aí um pouco mais longe, Finame PSI, que também era super acessível. Né? Então, é sazonal, são fases. Mas você... Então, não, só para completar, eu fiz uma lição de casa para poder conversar com você, e eu estava vendo alguns economistas falando que talvez 2027, 2028, a gente
possa ter uma Selic a 10%. Eu já fiquei animada, agora eu fiquei desanimada porque a gente chegou a 2 e eu não tenho memória. Você estava achando que 10 era ótimo, né? Então, eu ia te fazer essa pergunta, mas agora você me quebrou com os 2%. Não, veja, mas assim, os 2% foi um fato extraordinário na história por conta do Covid, né? É um ponto fora da curva na história, né? Então, mas eu lembrei aqui porque aconteceu. Então, existiu momentos. Existiu momentos, né? Vivemos isso. Que assim, se você for conversar com 10 economistas, você vai ouvir várias opiniões diferentes. Tem gente que acha que o ano que vem a gente chega em 10, tem gente que acha que só 2027, que é só em 27, que o ano que vem a gente chega em 12. Então, assim, existem várias previsões. Mas eu acredito que, independente se for ano que vem ou em 2027, a gente deve caminhar aí para uma Selic talvez de 10 ou até um dígito de novo. Um dígito seria favorável, o cliente compra... Abaixo de 10 para baixo, para o nosso segmento, aí fica bem razoável. Sim, mas a gente saindo também de uma taxa de 15 que se está movimentando também, né? Tudo na vida é relativo, né? Se você comparar o 10 contra o 15, você vai ficar feliz. Sim, exatamente. Mas assim, se você olhar o negócio em si, né, a forma que as transportadoras, o pessoal do transporte trabalha, as margens que trabalham, uma Selic de um dígito é um item interessante. E como é que importante. E vocês, caso contrário, fica bem difícil. Vocês, quando vão abordar um cliente, porque eu imagino que não é só, apesar de você ter respondido a questão dela, eles pedem muitas análises, enfim. Como que vocês trabalham? Vocês dão dicas? Vocês orientam? Porque eu acredito que o modo de vender um financiamento também tenha mudado muito ao longo dos anos, né? Sim. Até porque como que vocês trabalham isso, né? E o que você sente em relação aos transportadores hoje, os clientes, né? Eles são clientes que já têm realmente uma ideia de como isso funciona, porque, né, já vieram de épocas boas, que talvez não precisasse fazer tanta conta, ele já sabe fazer essa conta, ou a sua equipe também tem que ter esse papel de sentar com o cliente, pegar as contas, de explicar, olha, o melhor caminho é esse, porque se você for para esse, pode ser que aconteça isso. Como que é? Olha, de maneira geral, quem trabalha com transporte sabe fazer muita conta, porque o segmento é um segmento que tem margens muito pequenas e que qualquer conta que você errar, você começa a ter problema de rentabilidade. Então, de maneira geral, os empresários, quem trabalha com transporte, sabe fazer muita conta, porque depende disso para sobreviver. Né? O que a gente faz é exatamente o que você falou, um trabalho de assessoria, de orientação, de muitas vezes entender a necessidade, entender o que o cliente está pedindo e questionar se é aquilo mesmo, se ele não quer fazer diferente, se ele não entende que é melhor fazer de outra forma. Né? Vou dar um exemplo bem clássico aqui, que é um pouco cultural e que às vezes a gente orienta para uma reflexão, que é a questão de carência. Né? Então, é habitual no Brasil, até por conta do Finame, o cliente pedir uma carência para o primeiro pagamento. Muitas vezes 6 meses. Né? O padrão que tinha no mercado é todo mundo querer 6 meses. Eu preciso de 6 meses de carência, eu preciso de 6 meses de carência. E a gente procura questionar e entender por quê? Porque 6 meses de carência hoje, ele vai corrigir o saldo devedor do contrato, se você pegar uma taxa de 1,30 ao mês, média mais ou menos, em torno de 8% o saldo devedor inteiro. Então, quando ele começar a pagar, o saldo devedor dele aumentou em torno de 8%. Porque ele ficou 6 meses sem pagar nada, você pega todo o saldo devedor do caminhão, corrige a 1,30 ao mês, carregando 6 meses, quando chegar lá, mais ou menos vai dar uns 8%, até 9%, né, porque é juros sobre juros, de saldo devedor a mais que ele vai ter que pagar depois, na hora que ele começa a pagar as parcelas. Então a gente procura entender se realmente precisa dessa carência. Porque ele pode achar que é uma vantagem ficar 6 meses sem pagar nenhuma parcela, mas o que está corrigindo o saldo vai pesar lá na frente. Dele na frente. Então, você precisa mesmo, o seu fluxo de caixa não cabe uma carência um pouco menor, pra você começar a amortizar antes. Então, esse tipo de aconselhamento a gente faz, porque às vezes está no automático, né? Precisa de 6 meses, precisa de 6 meses, e a hora que você para e faz a conta, fala, ó, quanto que cresce o saldo, né? Vamos fazer um pouco menor. E que às vezes essa carência, eles estão pedindo, eles estão entendendo, e hoje como tá? Tá nessa média aí de 6 meses, como você disse, hoje, ou baixou? Na minha operação hoje,
a carência normal é 3 meses. 3 meses. Então não é tão... Não é tanto, e 3 meses é uma carência bem razoável, porque você tem que implementar o caminhão, né? O caminhão ele não sai faturando no dia seguinte, né? Tem que colocar um implemento, aí coloca no cliente, roda um mês, o cliente tem 45 dias, 60 para pagar o serviço. Então é uma carência saudável. E no mundo, esses 6 meses tem a ver com o tempo para ele já começar, o caminhão começar a se pagar, é isso? Então, era essa a lógica? Não, a lógica é que eles estavam habituados com 6 meses de carência, era um costume do mercado. Era uma cultura do mercado. Uma cultura, tem isso também do caminhão começar a rodar. Tem operações que exigem 6 meses. Porque o implemento demora, porque depois que começa a rodar tem um espaço. Quando a gente entende junto com o cliente que faz sentido mesmo, que o fluxo de caixa dele, se não for 6 meses, vai ficar descasado, aí tudo bem. Mas se for um pedido por uma questão assim automática, não, eu quero 6 meses de carência, a gente faz a conta e mostra antes e fala, olha, vai ficar pesado. Pelo menos eles estão conscientes, né? Conscientes, E a gente consegue mostrar e bastante gente, a gente volta. Volta e vai para trás. E a inadimplência, não sei se tem como medir isso, mas num momento desse, aumenta muito? E o que vocês, como é a ação de vocês em relação a isso? Tá, eu não tenho inadimplência ainda, porque comecei em julho. Começou em julho. Né? Então, basicamente, a gente teve 2 meses de pagamento de parcela e tá tudo bem. Okay. Só que a gente consegue acompanhar, são dados públicos, estão no site do Banco Central, você vê por banco, então você consegue lá pegar os bancos de montadora que atendem o segmento de caminhões e ver a inadimplência, e de fato, de um ano para cá, a inadimplência nesses bancos que atendem caminhões principalmente subiu muito. E subiu casado com o aumento da Selic. Por quê? Porque as empresas, em geral, elas dependem de capital de giro para tocar o negócio. Elas descontam recebíveis, elas tomam linha nos bancos de capital de giro para fazer o casamento do fluxo de caixa, e isso ficou muito caro. Né? A Selic era 10, 9, 8 e hoje é 15. Então ficou caro para as empresas e aí vem a inadimplência. Então o segmento passa por uma dificuldade de inadimplência, todos os bancos que atendem, se você olhar lá no Banco Central, tiveram um crescimento na inadimplência, fora alguns segmentos da economia que estão sofrendo mais por outros fatores, não só a Selic, né? Por exemplo, o agro é um segmento que vem sofrendo aí 1 ano, 2, e que tem uma importância muito grande dentro do segmento de caminhões e, naturalmente, tem uma inadimplência lá por conta da crise do segmento. Exato. Então, é um momento complicado, né? Os bancos, eles vêm tentando, acho que, renegociar, enfim, dar um fôlego para esses clientes, mas é um fato que a gente enxerga que hoje a inadimplência ela está num nível bastante elevado. Qual é o normal? Só para entender o que seria uma inadimplência ok e uma... Inadimplência ok. Uma inadimplência ok e uma não tão ok. A positividade. A positividade dela é fantástica, realmente. Não é? Você viu? Eu te falei. Mas assim, uma inadimplência ok é aquela inadimplência que você planejou ter. Tá. Toda vez que você faz uma operação de crédito num banco, você embute nessa operação uma expectativa de inadimplência e de perda. Então, se ela ficar dentro da perda e inadimplência que você projetou, tá tudo certo. Tá. O problema é quando ela excede isso. Aí é uma questão muito particular. De cada banco. financeiro. Qual foi a estratégia, quanto que ele colocou de expectativa de perda, de inadimplência e o que ele está realizando, se está dentro ou está fora. Mas, olhando os dados que tem no Banco Central, eu acredito que todos estejam fora, porque o crescimento foi muito grande. Ele praticamente dobrou. Num período assim, de 1 ano, a inadimplência praticamente dobrou. Então é um momento delicado que os bancos estão tentando administrar com os clientes para eles se recuperarem, mas é uma foto que está lá hoje. Que eu imagino e acredito muito que a partir do momento que a Selic comece a cair, também vai dar uma arrefecida, porque alivia também a situação que eu comentei dos clientes tomarem dinheiro, capital de giro, enfim. O custo para eles vai cair e aí volta uma normalidade. Nesse sentido, eu acho que vocês também estão mais rigorosos. Aí eu queria entender um pouco na prática, como era antes de uma menor inadimplência e como é hoje com a maior inadimplência, em termos de rigor. A análise, né? Análise de crédito. Na verdade, eu trocaria rigorosos por cuidadosos. Tá bom. É mais bonito. Tá bom. Mas o que acontece em momentos de estresse como esse, né? Você passa a olhar a operação do cliente com um olhar mais
profundo, mais crítico, né? Você aprende com o que aconteceu, com quem está tendo problema, e pega esse aprendizado e olha para o cliente novo para entender se não vai acontecer o mesmo com ele daqui 6 meses, 1 ano. Então você incorpora uma análise mais profunda, mais detalhada, você começa a buscar mais informações para entender se o cenário que se desenhou não pode se repetir nesse mesmo cliente que está entrando na sua carteira agora. Então isso acaba tornando a análise de crédito um pouco mais cuidadosa. Cuidadosa. Finame tem uma análise hiper, ultra, mega, master, blaster cuidadosa, né? Assim, você não pode ter uma certidão ali faltando E o CDC era mais... light. Tranquilo, light. Aí eu queria saber se isso tem a ver também, essa maior cuidado, vocês estão mais seguindo uma coisa tipo Finame? É assim, ó. Só para entender porque... Vamos dividir as coisas. Tá. O Finame, ele tem exigências que o BNDES faz das certidões que você mencionou. Isso. Tá? Então, isso não é nenhuma questão de crédito. Na verdade, é para você se habilitar a financiar através do Finame, você é obrigado a ter as certidões que o BNDES coloca lá em dia. Né? Então, naturalmente, quando você seleciona empresas que estão com essas certidões em dia, são empresas que, teoricamente, têm uma situação de crédito melhor. Que não estão atrasando impostos. Tá. Então faz algum sentido. Acaba sendo uma consequência. Né? Você tem todos os impostos em dia, você não deve nada para o governo, está tudo certinho. Naturalmente, em teoria, essa empresa é uma empresa que tem uma condição de crédito melhor. Agora, a análise de crédito em si do banco, o risco é o mesmo, tanto para o CDC quanto para o Finame. Tá. É que o Finame, por exigir as certidões, ele seleciona naturalmente empresas que estão numa condição elevada, vai um pouco melhor. Né? Porque uma empresa que está tendo dificuldade para pagar banco, para pagar os seus compromissos, ela acaba atrasando imposto. Né? É a primeira, talvez, coisa que... Pode ser a primeira coisa que a empresa deixa de pagar. E aí ela já não está habilitada a fazer o Finame. Então, uma coisa leva a outra. Tá. Mas a análise de risco do banco em si, ela é a mesma. Ela é a mesma. É que é uma consequência você ter clientes melhores no Finame por conta disso. Mas ficou maior a não aprovação de clientes nesse período? É isso que eu ia perguntar. Então, hoje sim. Hoje a gente tem um índice de aprovação menor do que eu tinha no passado, né? Que eu tenho um histórico lá do Banco Volkswagen ainda. Sim. Né? Então, hoje a gente tem uma aprovação de crédito menor. Inclusive de clientes de vocês que já tiveram aprovação no passado e hoje já não conseguem? Ou... Você consegue mensurar? Ou novos. De quem já é cliente, não? Dessa... Quantas não aprovações? Dessa a gente consegue mensurar, mas assim, eu diria para você que hoje em torno de 15, 20% a menos de aprovação. A menos de aprovação. A menos porque a situação do cliente não permite fazer, ou de aprovações parciais às vezes, né? O que é? O cliente quer comprar 5 caminhões, você fala, olha, dá pra gente aprovar 2 ou 3, 5. Tá. Não é a hora de fazer, talvez, entendeu? A gente sempre procura o sim, né? Então, falar ou não é a última opção. Então, pode ser uma aprovação parcial, pode ser um fluxo diferente do que ele pediu, que a gente entende que dá para ele fazer. Então, a gente busca o sim até o final. Até o último segundo. Até o último segundo, porque se a montadora não vende, eu também não vendo financiamento, sim. E é péssimo para todo mundo. Entendi. Então, o nosso direcional é buscar o sim dentro de um risco esperado. O risco faz parte. Isso falando de clientes transportadores. Aí só para... Eu já até sei a resposta, mas quando a gente fala de autônomo, então esse número cada vez mais baixo, assim, nem novos, né? Tô falando de caminhão, quando você tenta, de repente, uma aprovação para caminhão usado. Apesar de ter, sei lá, profissionalizado, autônomo, hoje ele tem como comprovar uma renda, enfim... Mas deve estar cada vez mais distante também dele, ou não? Não, você sabe que não, porque o autônomo... Olha, que bom. Não, porque assim... Pensa assim, ó, o autônomo, como ele é um mono caminhão, né? Tem um caminhão só, aquilo é a renda dele, e ele sabe que se ele não tiver o crédito, ele simplesmente vai perder a ferramenta de trabalho dele, né? Então, eu não vejo o autônomo hoje numa situação pior ou depreciada, ou a gente esteja recusando mais. Não, eu acho que o autônomo hoje ele é muito cuidadoso, passa por dificuldade, como todo mundo está passando, mas ele é muito cuidadoso porque aquilo ali é a fonte única e exclusiva de renda dele. Uma hora que ele não conseguir manter o caminhão dele, ou não trocar, ou não comprar outro caminhão, ele
perdeu a fonte de renda. Entendi. Dele, né? Mas em termos de conseguir um financiamento... Eu não vejo muita mudança. Não vejo muita mudança. Não vejo muita mudança, não. Ele naturalmente tem mais dificuldade, mas é o que você falou, muita gente hoje está um pouco mais profissional, consegue provar um pouco mais de coisas e trazer evidências, documentação. Então, naturalmente, você consegue analisar o crédito com um pouco mais de dados. Né? Entendi. Queria saber também, em termos de produto, não é o seu foco, claro, mas a gente sabe que a Volkswagen ela é muito tradicional em segmentos que hoje, incrível, estão mais pujantes do que o segmento de extra pesado, né? Que é o de semi-pesado, médios. Ontem eu estava vendo também, é um caminhão da marca, que é o Delivery 11180, o caminhão mais vendido do país. Então, e aí temos os leves, né? E todos estão crescendo enquanto o extra pesado está caindo. Claro que o extra pesado ainda continua lá representando seus 40%, mas logo atrás vem o médio com 33%. E, claro, a Volks, o Delivery, acho que representa metade de todo esse segmento. Então, eu queria saber também, né? Esse cliente é um cliente que compra mais à vista, compra a prazo, está te procurando? Como que está isso? Porque a gente vê um aquecimento, ou não sei se é um aquecimento, né? Porque teve a queda de extra pesado, então eu queria uma análise sua desse perfil de cliente menores, né? Fora extra pesado. Você mencionou uma coisa super interessante da nossa marca, né? E ontem eu comentava isso com um banco de investimento, que para nós como banco, o portfólio que a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem é muito favorável, porque nós não temos concentração. Eu não tenho uma concentração de clientes no agro, eu não tenho uma concentração de clientes em outros segmentos. A aplicação do portfólio Volkswagen, ela é muito diversa. Então, você pega até o próprio caminhão médio, que é o Constellation, você vê esse caminhão transportando bebida, você vê betoneira, você transporte de carga, você vê ele com grua fazendo manutenção. Tem uma enormidade de aplicações que pulveriza. E isso para o banco, em termos de risco, é fantástico. Porque eu não estou concentrado em nenhum segmento. Eu acabei de mencionar o agro, né? Que passou por um momento difícil. No momento mais delicado. E eu não tenho concentração em nenhum tipo de segmento da economia que, se esse segmento formal, ele me arrasta junto. Então, ter esse portfólio é um diferencial e é fantástico para o banco da marca. Né? Agora, com relação ao pequeno que você colocou, em geral, o cliente que compra mais à vista são os clientes que compram os caminhões maiores. Maiores? Maiores. Ah, o extra pesado. O extra pesado. Imaginei que era o contrário. Não, são os clientes frotistas grandes, o extra pesado. Claro que você tem na ponta de baixo, no delivery mesmo, você tem multinacionais também que compram à vista, né? Então, esse caminhão utilizado para distribuição de bebida nas cidades, essas multinacionais, elas compram à vista também, a maioria, né? Mas, em geral, falando em geral, a venda à vista ela tem mais nos caminhões maiores, que tem os grandes frotistas, as empresas mais capitalizadas, do que nos menores, porque os menores a gente está falando mais de média empresa, de empresas um pouco que precisam mais de capital para financiar. Essa é uma regra geral, né? O fato do delivery que você mencionou, é óbvio que o segmento dessa pesada está passando pela dificuldade e perdeu relevância, e ele já figurava ali no ranking dos 10 maiores, né? Ele estava sempre ali no meio, em terceiro e tal. E, felizmente, a gente conseguiu tomar a primeira posição e espero que ele continue. Pois é verdade. E assim, primeira posição, eu acho que é algo até inédito, porque eu até fiz uma reportagem a respeito que o segmento de médios no Brasil era o menos representativo. Tinha o delivery e médios. Poderia até tirá-lo, ele era meio... Não, mas hoje... Agora você vê que é o mais vendido do país, assim, perdendo para os extra pesados clássicos. É que um caminhão, né, que você olha, se você começar a reparar, né, aqui em São Paulo mesmo, ele tem tanta aplicação, você vê ele transportando tanta coisa diferente, você vê de tudo, né? Você começa a ver, ele está transportando, está entregando móveis, está levando bebida, está levando... Tá na cidade, tá na... E que no momento, e que no momento desse de instabilidade vale super a pena, né? Porque você, com um caminhão, você consegue surfar em vários segmentos ali. Ele é muito versátil, então, é o que eu falei, não depende de um segmento, você vende para muita gente e o risco fica menor.
E você tem esse, vamos dizer, se você fosse fazer uma análise, o que você está vendendo mais, acompanha esse raciocínio? Acompanha a montadora, né? Tá. Basicamente, a gente acompanha o mix da montadora. Então vocês estão faturando delivery, né? Muito. Delivery sai que nem pão quente. 11 toneladas. Medalhinha de ouro já, né? A gente acompanha o volume da montadora, né? É natural acontecer isso. Então, o nosso volume de financiamento, ele bate com o que a montadora vende. E o volume de venda, não sei se dá para falar assim, em regiões, por exemplo? Você está falando do banco? Do banco, assim, é mais ou menos homogêneo. Porque, assim, o banco hoje, a Trayton Financial Service é a primeira opção de financiamento. Tanto pela rede quanto pelo cliente, na grande maioria dos casos. Porque o cliente quer ter o financiamento do banco da montadora e preservar as linhas de crédito dele nos bancos comerciais para outras coisas. Essa é a regra geral, tá certo? Então, a gente acaba sendo a primeira opção total, no Brasil inteiro. Tal. Lógico que você tem algumas regiões que têm características um pouco diferentes. Quando você vai para o Nordeste, você tem alguns programas regionais do Banco do Nordeste que oferecem taxas subsidiadas para quem está estabelecido na região, que aí a gente não compete. É um negócio fora de competição. Então, aí acaba indo alguma coisa para esses programas. Mas se você olhar de maneira geral, o banco é a primeira opção, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, não tem muita distinção. Uma curiosidade, recentemente a gente viu uma super campanha da Volkswagen, né? Até para mostrar que ela tem um extra pesado, um Meteor e tal, chamando um cantor famoso, que é o Luan Santana e tal, e também com taxas né, mais atrativas e tal. Eu queria saber como que funciona isso. Chega lá o Cortez, enfim, o pessoal de marketing, e chega para você, Portas, a gente quer divulgar ou, enfim, fazer uma promoção, o que é possível. Como que é esse trabalho? É uma curiosidade que eu sempre tive. Então, assim, passa por um planejamento de marketing, né, a contratação, a propaganda, né, enfim, tudo isso aí que você falou. Quando vai para a parte de taxa, a gente senta e conversa, né, com o Ricardo Aloche, que é o vice-presidente de vendas e marketing, e o time, para ver qual oferta encaixa melhor naquele perfil de cliente. Então, a gente pega a carteira do Meteor, como é que o cliente financia o Meteor? Que prazo, que entrada, né, quem que financia, para tentar desenhar alguma coisa que tenha aderência maior a esse cliente. Então a gente vê um perfil da compra do Meteor, do cliente do Meteor, e desenha. Obviamente a gente faz um estudo de mercado, olha para os concorrentes, o que eles estão oferecendo. Isso é porque você tem que ser mais competitivo do que os seus concorrentes naquele momento, né? Tem que fazer uma oferta que realmente, quando você vai para a mídia, principalmente do jeito que foi, você tem que ter alguma coisa realmente que faça sentido. Faça sentido e que o consumidor olhe e fale, caramba, é um negócio bom, eu vou conversar com a Volkswagen, vou entender e vou tentar ver esse caminhão. Então a gente faz um estudo de mercado, é natural. Tá. Né? Para poder dar a melhor taxa. Entendi. E daqui para o final do ano, os clientes podem esperar mais já taxas acho que atrativas, quem promoções. Nos assiste quer saber o que eu posso comprar esse ano na Volkswagen. O que ele pode, exatamente. Olha, o que eu posso falar para você é o seguinte, pode esperar, mas o recado principal é, não compra sem falar com a Volkswagen. Vai na Volkswagen, vai ver o caminhão, vai entender o caminhão, vai entender a oferta de financiamento, depois você decide. Mas porque se ele for, ele vai comprar o nosso. Vão ter boas propostas. Tá convidativo. Ele vai comprar o nosso. Então, assim, se vai comprar, vai lá, vai na concessionária. A gente tem quase 150 concessionárias no Brasil todo, uma rede que é fantástica, que atende super bem os clientes. Vai lá, entende o que está acontecendo, vê a oferta, vê o caminhão, testa o caminhão. Tenho certeza que se ele for, ele vai comprar. E agora, aproveitando esse gancho, para o cliente que está ali assistindo e está pensando, está com medo, o que você orientaria para ele poder decidir, poxa, acho que vale a pena eu pelo menos ir lá tentar? Como que ele tem que se comportar? Porque eu acredito que tenha muitos nessa situação. E eu entendo perfeitamente, se estivesse na cadeira do empresário, eu seria extremamente cuidadoso agora. Mas eu acho que a principal coisa para fazer é conversar com o concessionário e com a gente do banco, para ver que cenário que a gente pode fazer, as simulações, os fluxos, para ver se casa com o que ele precisa. Né? Não tomar a decisão nem para o sim, nem para o não de maneira impulsiva. É estudar e conversar. A gente vai fazer aquele trabalho que eu comentei aqui, de assessoria, de mostrar
para ver se encaixa, né? Porque é tudo uma questão de você encaixar o fluxo da operação dele com o fluxo de pagamento. Se essas coisas casarem, funciona para ele. E fica saudável. Fica saudável. E a gente também não quer que o cliente assuma um compromisso que vai complicar a vida dele, Sim. que não vai ficar saudável. Então, porque senão ele entra na inadimplência. Vai ficar ruim para ele e para nós. Exatamente. Então, a gente quer que ele faça uma aquisição que traga resultado para ele e que traga para nós também. Serviços entra dentro dessa operação toda? Ainda Como que a gente funciona? não está financiando os serviços, mas é uma coisa que futuramente sim. Né? Então, assim, o cara já tem, o transportador tem o caminhão e quer, quem não comprou com o serviço, tá lá na frente. Para frente, a gente tem algumas coisas, como o banco começou agora, a gente teve que dar algumas prioridades, mas a gente tem tá olhando para serviços, a gente está olhando para seguros, e seguros não só o seguro do caminhão, alguns seguros ligados à atividade do caminhão, o motorista. Seguro de carga, digamos. Não, até o próprio seguro de crédito mesmo, Sim. né? Então, se acontecer alguma coisa com o dono da empresa ou com o motorista autônomo, ele tem uma segurança que as parcelas deles vão ser pagas. Entendi. Né? Então, a gente está trabalhando para ter tudo Seguro isso. de caminhão ainda é um tabuzinho? O seguro de caminhão do casco, você está falando? Do caminhão? Assim, até pelo fato de vocês já estarem visualizando isso lá na frente, né? Ele não é um tabu. É uma realidade matemática. Por quê? Quando você vai para empresas que têm frotas, a partir de um determinado volume de unidades, a matemática não fecha para você fazer o seguro. Tá? Entendi. Então, quando você vai para frotista, aí você vai falar quantos caminhões, aí depende da atividade, de uma série de coisas. Mas existe uma conta que a partir de uma certa quantidade de caminhão, é melhor ele fazer um autosseguro, uma provisão, do que pagar uma apólice de seguro. É uma conta que todos eles fazem, e aí ele acaba... Aí tem vários desenhos, né? Acaba fazendo só o seguro contra terceiro, só a responsabilidade civil, mas o de casco mesmo, de roubo, a conta acaba não fechando. Entendi. Entendeu? Então, não é uma questão de tabu, é uma questão matemática. Matemática mesmo. Mas em toda aplicação tem um limite. Né? Tá. A partir de uma determinada quantidade, a conta começa a não fechar mais. Entendi. Tem um nicho abaixo dessa quantidade que faz o seguro, que é uma coisa que a gente está olhando também para o ano que vem. Mas isso restringe muito, né? Porque quando você vai para uma empresa que tem 30 caminhões, pensar que ela vai fazer seguro dos 30 caminhões é bem difícil. Com certeza. É bem difícil. Então, hoje vocês oferecem CDC, Finame... Finame ainda não. Finame ainda não. A gente Consórcio... A gente está conversando com o BNDES deve liberar até o final do ano uma linha para a gente começa até o finalzinho do ano, começo do ano que vem. O consórcio a gente não tem ainda, a Volkswagen Caminhões tem uma parceria com o consórcio MAGE, que é o consórcio oficial da marca, então hoje quem vende o consórcio para a Volkswagen Caminhões é o MAGE. Né? Já é atendido, já tem alguns anos, inclusive, que eles são o parceiro oficial da marca. Tá. Cenário que você vislumbra para 2026? Eu acho que uma boa retomada em termos de Selic, como eu falei, deve cair, não sabemos se para 12, para 10, para 11. Mas a partir de que de período? Janeiro, acho que de janeiro começa. A partir de janeiro você já acredita que Já. então a gente já vai ter um primeiro semestre... Feliz ano novo. Um pouco melhor. Vai ter. Agora, a velocidade de queda é uma pergunta que tem várias opiniões. Tá. Mas a partir de janeiro a gente deve ter uma redução que começa a acontecer. Tem o cenário da eleição, que é um cenário que traz volatilidade, que traz emoções, que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. E o transportador, ele tem medo de investir em meio a cenário de eleição ou não? Eu acho assim, para quem está no segmento há muitos anos, eu acho que isso acaba não sendo tão relevante. Tá. Porque, independente de quem ganha, o Brasil continua. Sim. Você entendeu? A atividade continua, o Brasil continua... E passada a eleição, seja quem for que ganhou, nós temos que continuar. Mas temos a seguir. FENATRAN também, E né? temos a FENATRAN também. É um cenário que A que FENATRAN, dá um entusiasmo. A FENATRAN sempre né? A FENATRAN sempre é. Ela sempre movimenta bastante. É um momento importante para o Todos os lados, né? Todos os o que lados. quer comprar, a indústria que vai desenvolver, você que vai vender. Lançamentos, Exato, né? Então, assim, eu acho que a FENATRAN é importantíssima. Ela vai ser praticamente depois da eleição. Sim. Né? Então a gente vai ter os dois. Eu acho que equilíbrio, né? Eleição tem a emoção, tem a volatilidade, mas eu acho que o empresário mesmo,
ele entende que seja quem ganhar, o Brasil continua. Exato, independente de Fla-Flu, o Brasil é rodoviário, ele precisa de caminhão, 70% do que a gente tem em casa chegou de caminhão, então já tem isso bem claro, né? E a atividade continua, a economia continua, eu acho que é maior do que a disputa em si. Exatamente. Então, acho que passado isso, a gente deve seguir bem, né? E indo para o final, temos uma pergunta que é aquela que a gente não prepara, você faz, mas ainda dentro, vocês têm aí 3 meses e já foram indicados aí pela Moody's. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei muito interessante. Vocês tiraram uma nota muito... Uma nota... A máxima. A máxima. Triplo Arrasaram no boletim. Arrasaram no boletim, é verdade. A Moody's, ela faz uma avaliação do banco, né? Ela faz avaliação de vários bancos do Brasil, uma agência super respeitada, multinacional. Quando ela faz a avaliação, ela leva em consideração diversos fatores. Então ela olha o balanço, ela olha quem é o grupo, e obviamente a gente está dentro de um grupo fortíssimo, temos um respaldo muito grande, mas ela olha a operação, qual é o business desse banco, e ela entendeu, e corretamente, que a operação que a gente começou em julho, ela é uma continuidade do que existia dentro do Banco Volkswagen. Já era uma operação consolidada, com resultados muito bons dentro do Banco Volkswagen, que parou de ser feito lá, e passou a ser feito por nós, pelas mesmas pessoas, inclusive, né? Então, ter trazido todas as pessoas de lá, que trabalhavam com caminhões e ônibus lá, a gente trouxe todo o conhecimento de crédito, todo o conhecimento de risco, trouxemos toda a equipe comercial. Então, não houve nenhuma ruptura, nenhuma coisa que pudesse trazer algum tipo de queda na operação para depois subir. Basicamente, a gente desligou uma e começou a outra, e dando continuidade a um negócio que já era sucesso há 30 anos. Então, acho que juntando isso com o fato de estar dentro de um grupo muito importante, com um balanço muito robusto para começar a operação, eles entenderam corretamente que a nossa operação deveria começar com AAA, que é super importante para acessar o mercado de fund local para nós, e deixou a gente muito orgulhoso mesmo. Isso é bem legal. Bom, então agora para a gente finalizar o nosso bate-papo, você parece uma pessoa bem calma, bem tranquila, assim, um astral gostoso, um astral enfim. bacana, leve. Como que você consegue estar dentro de um furacão, como você, né, vivenciando agora, mercado financeiro, que deixa qualquer um doido, imagino. Ainda bem que eu não quis exatas na vida. E adquirir essa calma. Quem é você fora aí eu acho que a calma dos números? A calma vem com experiência, né? Com o tempo, né? Então são quase 30 anos trabalhando no segmento, né? Como eu comentei com vocês, eu trabalhei 26 anos no Banco Volkswagen, estou há 2 aqui na Traton, são 28 anos. Então nós já vivemos diversas crises, e a idade ela te traz a experiência de já ter visto algumas coisas acontecerem e depois voltarem ao normal, né? Então a gente já passou por várias crises no Brasil, a gente já passou por várias eleições no Brasil, por diversas coisas que depois a gente viu que as coisas se normalizam. Então, acho que o principal ponto é a experiência de já ter vivido bastante coisa dentro do negócio, para entender de que essas coisas elas têm um período e depois passam, né? Então, é óbvio que assim, a gente tem que ficar calmo também, porque se entrar em desespero, piora as coisas. Mas tudo é uma questão de experiência, de ter visto o filme já acontecer, e vai passar de novo, e nós vamos ter uma retomada, as taxas vão voltar para um patamar um pouco menor, e o Brasil vai seguir, como você disse, o Brasil é grande, tem o transporte rodoviário ainda como principal mecanismo, e vai ser assim, e vai precisar de caminhão, e nós vamos estar lá para financiar e atender os clientes. Olha, muito bom, muito obrigada. Bom, uma finalização positiva. Gostei. Gostei. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado a vocês. E continue aí acompanhando a gente no @Vozes do Transporte, porque sempre tem um papo gostoso assim como a gente teve. Toda quarta às 19h30. Então, a gente espera sempre vocês. Tchau, tchau.